Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e hoje nós vamos dar continuidade, módulo número 2, do treinamento de fundo preparador ou selador acrílico, ou fundo impermeável ou impermeabilizante. Qual usar, como usar e quais são as características de cada produto. Então, se você não assistiu o módulo 1 do treinamento, volta lá na playlist aqui da TV Bellinzone do canal e busca lá o treinamento módulo 1, porque esse aqui é o módulo 2. Esse treinamento teremos 3 módulos, onde vamos explicar direitinho a função de cada produto, mitos e verdades, como aplicar, como utilizar, para tirar todas as dúvidas que o pintor possa ter a respeito desses produtos. Bom, vamos dar continuidade então ao módulo 2 do treinamento de fundo preparador, ou selador acrílico, ou fundo impermeável ou impermeabilizante, como queiram, ok? Então vamos entender agora um pouco a respeito das características físicas de cada produto. No módulo anterior, no módulo 1, eu estava falando a respeito das características físicas de cada produto, e o último produto, do módulo 1 que eu falei foi o selador acrílico. Agora nós vamos falar sobre as características do fundo impermeável ou do fundo impermeabilizante, tá? Como você queira chamar esse produto, ok? Vamos em frente então. É um produto formulado com resina acrílica aquosa, elastomérica, vamos entender muito bem isso, mais cargas minerais de cobertura também. Muito bem, né? Este produto, este é um fundo, como o próprio nome já diz, fundo impermeável. A gente vai ver lá na frente quais são as funções dele, mas vamos ver do que ele é feito, quais são as matérias-primas e as características físicas desse produto. Ele é feito com uma resina acrílica, é um produto à base d'água, mas ele é feito com uma resina acrílica elastomérica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a resina que é utilizada nesse produto é uma resina que contém na sua composição polímeros de elastômero. Tá, Filipão, traduz isso daí para o português mais claro. É uma borracha, é um elástico. O elastômero, ele tem a capacidade de se estender e tem a memória, nós chamamos de memória, para retornar ao seu tamanho original. Esse trabalho de movimentação, de dilatação e contração, nós chamamos de elastomérico, ou elastômeros, que é o conceito, que é o princípio da borracha, Que nem, vamos entender aqui, vamos fazer uma analogia. Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui na minha mão uma borrachinha de dinheiro, aquele elástico de dinheiro. O elástico, você estica ele e quando você solta, ele tem a memória de voltar ao seu tamanho original. Isso é um elastômero. Agora vamos supor que eu tenho um chiclete aqui, tá? Eu tenho um chiclete aqui na minha mão, um chiclete mastigado. Que nojo, Filipão? Mas é isso aí, um chiclete mastigado. Você vai esticar esse chiclete, ele não tem essa característica de memória. Ele não vai voltar ao seu tamanho original porque ele não tem elastômero. Ele só tem essa características de maleabilidade. Ele é maleável, ele vai esticar somente, ele só vai para um sentido, para o outro ele não vai sozinho. Então, a característica dessa resina é que ela é uma resina à base d'água com esses polímeros de elastômero que tem essa característica de dilatação e contração. E isso acontece devido ao calor e frio, tá? Então, a resina elastomérica, a resina acrílica elastomérica, com a exposição do produto ao calor, ela vai ter uma dilatação, ela vai acompanhar os movimentos da parede, os movimentos do substrato, sem romper o filme, tá? Além disso, essa característica elastomérica faz com que a resina seja totalmente impermeável, que ela não deixe a água passar pelo seu filme, tá? Isso a gente vai ver mais na frente. Além disso, ele tem cargas minerais de cobertura. Por quê? Porque o fundo impermeável, o fundo impermeabilizante, como você queira, ele é branco, ele é leitoso e é branco também, tá? Quando você aplica esse produto na superfície, ele além de te dar um poder de selamento, um poder de impermeabilização, um poder de esconder as fissuras aqui, que a gente vai ver mais para frente, ele te dá essa parte de cobertura, Por ele ser branco, você vai ter uma ajuda muito grande com relação à cobertura da tinta que você vai aplicar sobre ele, ok?
Média viscosidade e concentração para preenchimento de porosidades. Esse produto ele não tem uma concentração tão alta quanto o selador acrílico que a gente viu lá. Se você assistiu o módulo 1, eu falei sobre isso. Não tem uma concentração tão alta quanto o selador acrílico. É um produto de média viscosidade, tá? Ele te dá um preenchimento da superfície também, ele vai te dar um preenchimento muito bom do substrato, mas esse preenchimento ele é dado mais pelo poder da resina do que pelo poder das cargas minerais que lá estão na sua composição, né? Inclusive, alguns desses produtos, desses fundos, eles têm na sua composição dióxido de titânio, que é um produto de alta cobertura. Apesar de ser caro, alguns deles levam aí uma pequena quantidade de titânio na sua composição. Então, essa média viscosidade que ele tem é justamente para também preencher essa porosidade do substrato e te entregar uma cobertura satisfatória. Inclusive, o poder de cobertura dos fundos impermeáveis, eu estou falando de um modo geral, mas a gente tem que entender que existem várias marcas no mercado que produzem esse tipo de produto. Algumas com uma cobertura maior, outras com uma cobertura menor. Mas, normalmente, os fundos impermeabilizantes, eles têm um poder de cobertura bastante alto, é uma cobertura muito satisfatória. É um produto que vem aí trazer um benefício muito grande quando você fala de sistemas de pintura impermeabilizantes, ok? Muito bem. Apresenta-se na cor branco quando úmido, mantendo a cor após a secagem. Exatamente. Ao contrário do selador acrílico, que sobe muito a cobertura, o selador acrílico também é branco, né, como a gente falou no módulo 1, mas ao contrário do selador acrílico, que sobe muito a cobertura após a secagem, o fundo impermeável ele não tem essa ascensão de cobertura tão grande após a secagem. Ele vai sim aumentar o seu poder de cobertura, porque ele tem carga na composição, mas essa diferença de cobertura que ele vai ter após secagem não é tão significativa quanto é no selador acrílico, tá? Então ele vem nessa pigmentação branca, ele vem branco justamente para ajudar na cobertura da tinta que você vai aplicar posteriormente sobre esse produto. Lembrando, ele é um fundo, tá? Ele é apenas um fundo, ok? Aplicação semelhante a uma tinta elastomérica ou emborrachada. Exatamente, ele é muito parecido com uma tinta elastomérica ou uma tinta emborrachada. É muito parecido, muito igual na verdade. Então a característica desse produto, a diferença basicamente, né, de um fundo impermeável e de uma tinta elastomérica branca é a cobertura, né? A tinta elastomérica branca ela tem uma cobertura maior do que o fundo impermeável. Então, o fundo impermeabilizante ele tem uma cobertura menor porque justamente ele é um fundo, ele não é um produto de acabamento, tá bom? Mas a aplicação dele é semelhante a uma tinta elastomérica ou emborrachada. O que isso quer dizer? É interessante fazer a aplicação com um rolo de lã de pelo mais alto, um rolo de lã mais encorpado para uma transferência maior de produto, tá? Muita gente me pergunta, Filipão, a aplicação a airless e tal desse produto, olha, eu falo, bem, se você não afinar muito o fundo impermeável, se você não deixar ele muito ralo para aplicar, você até pode fazer com airless, né? Mas é importante dizer que, ao contrário do selador acrílico e ao contrário do fundo preparador, principalmente, o fundo impermeabilizante ele tem que ter uma espessura mínima de camada. Então, se você coloca água além do que ele deveria receber, você pode ter um problema aí de poder de elasticidade. Pode ser que ele não tenha a elasticidade necessária para suportar a movimentação de abertura e fechamento das fissuras. Então, cuidado na hora da aplicação e preparação desse produto. A gente vai entender isso mais lá na frente. Bem, usos e funções de cada um. Agora, nós falamos sobre, no módulo 1 e agora na introdução do módulo 2, a respeito das características físicas de cada produto. Agora nós vamos falar a respeito dos usos e funções de cada um deles. Vamos falar primeiro a respeito do fundo preparador. Qual que é a função e utilização desse produto? Aglutinar partículas soltas na superfície ou em seu interior, tá? Qual que é a função do fundo preparador? Por exemplo, você tem ali uma superfície de reboco, um reboco antigo ou um reboco que está exposto ao tempo sem um revestimento, quer dizer, ele está desagregando, ele está esfarelando,
né? O fundo preparador ele vai entrar ali para reestruturar essa argamassa, para trazer uma aglutinação, para trazer uma coesão nessa argamassa novamente, que foi perdida com a exposição ao tempo dessa argamassa ou foi perdida devido ao traço inadequado de cal, areia e cimento ali, tá? O fundo preparador, por exemplo, em superfícies de gesso. O gesso, o que acontece com o gesso? Tanto ele desempenado quanto placas assim drywall, o gesso com a dilatação e contração desse material, calor e frio, ele vai começando a desaglutinar internamente, ele vai começando a soltar pequenas partículas dele mesmo, por causa dessa variação de umidade, por causa da variação de temperatura. Isso é natural. A função do fundo preparador no gesso é a mesma. Ele vai lá dentro do fundo, ele vai lá dentro do gesso e vai segurar, ele vai aglutinar e segurar aquelas partículas soltas da superfície. E é o mesmo que acontece com tinta calcinada, é o mesmo que acontece com superfícies de fibrocimento e por aí vai, né? Superfícies novas ou não, de gesso, fibrocimento, caiação, reboco, calcinação. Tá? Então é isso exatamente o que eu falei. Aonde eu uso esse produto? Superfícies novas, né? Então eu posso ter uma superfície de gesso, que nem esse painel aqui do fundo da foto. É novo, foi recém-feito, mas ele vai precisar do fundo preparador. Ou então, né, eu não coloquei aqui porque eu estou querendo ser muito incisivo nos fundos, ou então pode ser utilizado também uma tinta para gesso, nesse caso aqui que a gente está vendo no fundo da foto, que é uma tinta que serve de fundo e acabamento, você também tem essa opção, tá? Então, sendo nova ou não, de gesso, vai entrar o fundo preparador. Fibrocimento também tem essa característica de desaglutinar, essa característica de soltar partículas soltas, né? Soltar partículas soltas é ótimo, né? Soltar partículas da superfície, tá? Caiação, principalmente, né? Um cal a gente sabe que não tem resina na composição. Então por mais que você remova uma superfície caiada para você pintar, sempre sobra ali um resíduo dessa caiação. E esse resíduo ele vai ser aplicado vai ser fixado com o fundo preparador. Reboco, eu coloquei aqui o reboco, eu coloquei aqui um asterisco, por quê? Porque dependendo do desagregamento do reboco, quer dizer, se ele está muito estragado, se ele está desagregando demais, não é recomendado o fundo preparador. É recomendada a remoção total desse reboco e o refazimento desse reboco completamente. Por quê? Porque o fundo preparador, no caso de reboco, ele tem um limite para salvar ali o reboco, tá? Então é importante dizer e verificar a extensão dos danos nesse reboco. E a calcinação, né? O que é a calcinação? É a pintura exposta a sol e chuva por muito tempo, ela vai perdendo as suas características, ela vai perdendo a sua resina e basicamente na superfície ela fica exposta a apenas suas cargas e seus pigmentos. A resina já desapareceu. Você vai ter ali uma carga e pigmento apenas depositado na superfície. O fundo preparador ele vai ali e vai reaglutinar essas partículas soltas para formar uma base coesa para você poder aplicar novamente uma tinta sobre essa tinta que ficou exposta ao tempo aí por muito tempo, ok? Áreas interna ou externa, esse produto ele pode ser aplicado tanto em interior quanto em exterior, sem problema nenhum, ok? Dependendo da superfície, ele é pronto para uso, ou diluído em 100 a 150% com água. Muita gente fala para mim, Filipão, o produto já é líquido demais, realmente precisa colocar água ali? Precisa. Apesar de não parecer, o produto ele vem numa concentração para você diluí-lo, né? Eu coloquei aqui 100 a 150%, né? Pode ser 50%, pode ser 20%, tá? Pode ser de 0 a 150%, ok? Logicamente depende do produto, depende do fabricante, depende do produto. Mas essa diluição é muito importante. Por exemplo, se você tem uma superfície de gesso corrido na área interna, né? O gesso corrido ele é mais compactado, é um substrato mais fechado, mais compactado. Se você não dilui o fundo preparador, ele vai formar uma película plastificada, brilhante, que vai te atrapalhar
na hora que você for aplicar a tinta de acabamento. Vai ficar aquele brilho, quando você vai entrar com a tinta de acabamento, o fundo preparador ele vai repelir a tinta, você vai ter problema de escorrimento, vai ter problema de cobertura, de falta de deposição de material, a tinta não vai ter aonde se aderir. Então, preste bem atenção na diluição recomendada pelo fabricante que vem no verso da embalagem, de acordo com o substrato. Lógico, se você tiver uma superfície de reboco, uma massa grossa, você não vai colocar 100%, nem 50% às vezes. Às vezes você vai utilizar o fundo preparador puro, do jeito que vem na embalagem, tá? Mas dependendo da superfície, você pode chegar aí até 150% de diluição, né? Uma superfície calcinada, um gesso corrido, uma superfície de cal fino, por exemplo, pode necessitar uma diluição maior. Então fica ligado na diluição do produto, fica ligado nas especificações de cada fabricante para você não errar na diluição e ter que lixar a parede depois para tirar aquele brilho para você poder aplicar a tinta de acabamento. Ele é aplicado em uma demão com rolo de lã, trincha ou pistola. Tá? Pistola pode ser wireless também. Eu não gosto muito de aplicar fundo preparador a pistola porque ele forma uma névoa muito grande, né? Por ser um produto de baixíssima viscosidade, ele vai formar aí uma neblina em todo o ambiente que você está aplicando. Então, quando eu uso o fundo preparador, eu prefiro utilizar ele com rolo de lã. Pode ser um rolo de lã de pelo mais baixo, lã de 10 milímetros ou por aí 9, 10 milímetros, dependendo do substrato, logicamente, né? Se você tiver um reboco, você vai utilizar um rolo de lã de pelo mais alto. Se você tiver uma superfície de gesso, você vai utilizar um rolo de lã de pelo mais baixo. Mas normalmente o rolo de lã é o mais indicado para esse tipo de produto. E a trincha também para você fazer os cantos, ok? Uma demão somente. Evita aplicar uma segunda demão porque ele pode vitrificar. Ele pode ficar brilhante na superfície e aí você vai ter um problema mais sério, vai ter um gasto maior e um problema mais sério. O intervalo de aplicação é de 4 horas. Então, quer dizer, apliquei o fundo preparador agora, vou aguardar aí umas 4 horas para entrar com a aplicação da tinta de acabamento ou da massa, também se eu precisar maciar sobre o fundo preparador, não tem problema nenhum, ok? Vamos em frente. Usos e funções agora do selador acrílico, tá? Qual que é a função do selador acrílico? Selar, uniformizar a absorção de tintas, massas e texturas, ajudar na cobertura em superfícies, paredes, deixar bem claro que o selador acrílico ele é para paredes, ele não pode ser utilizado em pisos, paredes e tetos, tá? Pode ser utilizado em tetos também, só não pode ser utilizado em pisos, ok? Paredes novas de alta absorção como reboco, massa grossa, blocos de concreto, etc. A função do selador acrílico, ou as funções do selador acrílico, deixar isso bem claro, são basicamente essas que eu coloquei, nenhuma outra, tá? Ele tem a função de selar, fechar a porosidade, né? Selar é fechar a porosidade, que essa é a principal função do selador acrílico, por isso que o nome selador, né? Uniformizar a absorção das tintas, quer dizer, ele vai deixar com que a camada de tinta fique mais uniforme na superfície, não só de tinta, mas como massas, texturas e efeitos, qualquer outro tipo de acabamento. E ajudar na cobertura da tinta em superfícies de paredes ou tetos, porque ele é branco, tá? Novas de alta absorção, como reboco, massa grossa, blocos. Este produto, selador acrílico, ele só serve para superfícies novas. Ele não serve para superfície em mau estado, para caiação, ele não serve para superfície com calcinação, não serve para gesso. Não serve. É um produto que precisa de alta porosidade, tá? Para poder fazer a sua função. A aderência do selador acrílico, ela se dá por deposição dos pigmentos e também pela aderência da resina. Então, se você não tiver uma superfície de alta porosidade para ele penetrar nessa porosidade maior, você vai ter problema posteriormente a médio e longo prazo, ou a médio prazo, dependendo até a curto prazo, de descascamento da tinta de acabamento. Então, este produto, eu estou enfatizando aqui a forma de falar, porque é o que ele foi feito, é exatamente somente pelo que ele foi feito, ele não faz nada além do que está escrito aqui, tá? Então você tem bloco de concreto, super absorção, novo, selador acrílico, reboco, novo,
selador acrílico. Massa grossa, concreto, novo, curado, né? Aqueles 30 dias de cura que a gente sabe, selador acrílico. Fora isso, é outro fundo, não é o selador acrílico, ok? Ele é diluído em média 20% em água. Normalmente, né, dependendo da marca, mas a diluição média desse produto é em 20% em água. Ele é aplicado de 1 a 2 demãos, dependendo da absorção do substrato. Então vamos supor, você tem aí uma superfície de bloco de concreto. É um bloco extremamente poroso, extremamente aberto, e você aplica a primeira demão do selador acrílico e aquela primeira demão praticamente some. Posso entrar com uma segunda demão? Pode entrar com uma segunda demão, não tem problema, desde que a absorção dessa superfície seja altíssima, como um bloco de concreto, por exemplo, uma massa grossa. Você fez uma massa grossa, uma argamassa grossa que a gente chama, né, na superfície, e ela está bem porosa também pode entrar com uma segunda demão do selador acrílico. Então ele varia de 1 a 2 demãos, tá? Ele é aplicado com rolo de lã de pelo mais alto para um maior preenchimento, trincha ou pistola, no caso o wireless, né? Eu sei lá, eu às vezes eu coloco aqui o wireless, mas eu acho que às vezes um fundo como o selador acrílico que tem muita carga mineral, ele precisa aí de uma diluição maior para ser aplicado com wireless. E essa diluição maior às vezes não traz o preenchimento necessário para o selador acrílico, mas recomendo a utilização. Pode ser utilizado com wireless sem problema nenhum, tá? O rolo de lã, normalmente quando você usa o selador acrílico, é um rolo de lã de 20 milímetros de lã, um rolo de lã mais alto, justamente para você ter uma transferência maior de produto. Por quê? Porque a porosidade da superfície onde está sendo aplicado o selador acrílico é super alta. Então você precisa de um produto, de uma ferramenta, né, de um rolo com uma lã mais alta para ter essa transferência perfeita, ok? Bem, finalizamos o módulo 2, olha aí, um módulo aí de uns 20 minutinhos cada um mais ou menos. Fica ligado aí, na semana que vem teremos o terceiro e último módulo do Por Dentro da Lata com o tema fundo preparador ou selador acrílico ou fundo impermeável ou impermeabilizante. Fica ligado aí que é um tema bastante rico e que traz bastante dúvida e eu vou trazer bastante informação também para você. Obrigado por assistir mais um Por Dentro da Lata aqui na TV Bellinzone e até semana que vem. Tchau, tchau.